5 de fevereiro de 2024, fim do recesso parlamentar. Nesse período, muito aconteceu. Infelizmente, muito nebuloso, baseado no contraditório e mal explicado. Tribuna liberada, deputados federais mandaram seu recado. Num país polarizado, verdade e mentira associadas ao quem interessar possa. Sofá de pobre optou em ficar longe dessa guerra de foice no escuro. Assista vídeo até o final e veja os discursos de Geyer e Van Harter. Certamente os contrários irão contrapor argumentando. Mentiras de fascistas, genocidas, gente que não pensa no povo e por aí afora. Sofá de Pobre não entrará no mérito, pede apenas que escute palavras proferidas pelos parlamentares e tire suas conclusões. 3 pontos a serem analisados: o falado na tribuna, o falado por opositores e o que acontece nas ruas, nos supermercados, nas prisões, no dia a dia de cada cidadão brasileiro. A tribuna do Sofá de Pobre está aberta, tanto para a direita quanto para a esquerda. Podem entrar e opinar. Pedimos apenas que fujam da vala comum de mantras repetidos, frases e palavras manjadas e desgastadas, ou opiniões, acusações sem nenhum fato consumado. Vamos elevar o nível do debate. Chega de militância. Chega de repetir cartilhas. Vamos agir como cidadãos. É uma honra, um privilégio poder voltar a essa casa do povo agora no ano de 2024. Não digo que eu senti saudade da guerra, mas eu senti sim saudades dos nossos colegas parlamentares, meus colegas da direita, pessoas de boa índole, de honestos, pessoas de valores e de moral. Continuaremos agora nessa guerra tentando salvar o nosso Brasil da facção criminosa que se apoderou dessa nação. E nesse período de recesso, nesse período em que essa casa esteve fechada, muita coisa aconteceu. Seria impossível resumir em meros 3 minutos todo o estrago, todo o dano, todo o processo de destruição que foi cometido nesse período. Então eu vou me resumir aos mais graves. Como meu colega Medeiros disse há poucos minutos, nós tivemos aí mais invasões das nossas prerrogativas, mais uma destruição das nossas prerrogativas, com mandados de busca e apreensão, baseando-se em mentiras, baseando-se em coisas imaginárias para destruir a oposição. Só que essa oposição é indestrutível. Podem bater o quanto quiser, porque nós sabemos que estamos sim do lado do povo. E aí nós temos, meus queridos amigos, eu queria fazer uma pequena sugestão. Eu acho que nós podemos parar de uma vez por todas com todos os processos de investigação que existe em crimes cometidos no Brasil, porque basta olhar o que a esquerda nos acusa. Basta olhar as acusações feitas pela esquerda que nós saberemos exatamente o que a esquerda está fazendo. Quem mandou matar Marielle, meus amigos? Hoje nós sabemos. O próprio assassino confessou. Quem mandou matar Marielle fez o L. Quando eles acusam a direita de destruir o meio ambiente, nós descobrimos agora, através de relatos e relatórios, recordes de desmatamento, não só na Amazônia, mas no Pantanal e no Cerrado também. E o tal gabinete do ódio que vem sendo usado para criar um inquérito ilegal e perseguir a direita há 5 anos, hoje nós sabemos que o gabinete do ódio existe, a milícia digital existe, e é controlada pela esquerda, através da Mind e perfis de notícias como Choquei. Agora nós sabemos também a tal da BIM paralela. Realmente ela existe, mas existe sim a favor do PT. Curiosamente saiu um relatório agora, que estava escondido debaixo de 7 chaves, do relatório da BIM, feito pelo número 2 da BIM, que também falou que o responsável, meu caro amigo Rodolfo, o responsável pelo 8 de janeiro foi o governo. Infelizmente esse cidadão foi exonerado rapidamente para tentar esconder essa verdade. Nós tivemos uma queda de 10 pontos da corrupção. O Brasil caiu 10 posições no ranking da corrupção. Sabe por quê, meus amigos? É isso que dá colocar um criminoso condenado da presidência. Mas assim, todas as narrativas usadas contra a direita, elas servem como norteador de quais crimes a esquerda está cometendo.
Isso é invariável, não falha nenhuma vez. E para concluir, presidente, por gentileza, nós tivemos aí a Transparência Internacional soltando um relatório que a corrupção voltou ao Brasil. E aí, de forma impressionante, no dia seguinte, o ministro da nossa Suprema Corte manda investigar essa ONG internacional com sede na Alemanha. Se isso não é estarrecedor, meus amigos, eu não sei o que mais seria. Para concluir, presidente, agora sim para concluir, vamos resgatar as prerrogativas do parlamento. Ao longo desse último ano, o nosso parlamento, o nosso Congresso foi reduzido ao mero coadjuvante do tabuleiro da política nacional. Mais do que nunca é a hora de nós resgatarmos as nossas prerrogativas. Aqui sim é a casa do povo. Aqui nós temos votos de todo o espectro político. Pessoas que representam todos os nichos da nossa sociedade. Não podemos mais deixar que essa casa se curve diante de um Supremo Tribunal autoritário e diante de um Executivo corrupto. Até onde o falado pelo deputado Geyer e o colocado na figura que agora aparece no vídeo representam a mentira. Queremos ouvi-lo, coloque sua opinião nos comentários abaixo, mas novamente eu peço, com argumentos que possam basear a sua tese, não com ofensas, ataques pessoais, mantras repetidos e aquele discurso que ninguém aguenta mais. Legislativo, sessão no Congresso Nacional, que aliás foi aberto no dia 5, a Constituição estabelece dia 2 de fevereiro para isso, primeiro descumprimento do regimento já no agendamento da sessão, mas a gente está infelizmente até acostumado com isso. E era uma sessão que não valia nada, no sentido de que nem presença se dava aqui. Mas esperava que pelo menos os discursos fossem condizentes com a situação atual. Deputado Cabo Gilberto, sinceramente a Globo está perdendo muito ator, porque o que nós vimos aqui, os discursos feitos, eram para a plateia, mas não eram discursos que de fato condiziam com o que está acontecendo nesse país. Nós tivemos um representante, aliás, o Lula nem veio, depois da recepção que ele teve na vez passada, não teve coragem, teve que o Bivar ler a carta do presidente da República aqui para o plenário. Para começar, o Brasil, como se fosse melhor do que a Suíça, um país em que se dá exemplo de gestão para os demais, presidido por Lula, que devia estar na cadeia. Assim foi a mensagem lida pelo secretário Bivar, já que Lula não veio. Nós tivemos, em seguida, o representante do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente Fachin, dizendo-se a favor de segurança jurídica, de respeito ao devido processo legal e que o Supremo não deve interferir no processo legislativo. Nós tivemos o presidente da Câmara dos Deputados falando em defesa das prerrogativas dos parlamentares. E nós tivemos um presidente do Senado falando que tem de se limitar o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal e daquela corte. E a prática onde está? Se não houver prática, são apenas discursos farisaicos. Farisaicos. Porque o Brasil está sendo destruído por Lula e pelo PT, mais uma vez, porque o Supremo Tribunal Federal não respeita o devido processo legal, intervém nos demais poderes e está sendo hoje conduzido por tiranos, porque o presidente dessa casa, deputado Arthur Lira, até agora não deu para não dizer um tweet, sobre a situação de deputados federais que tiveram suas casas e seus gabinetes violados pela Polícia Federal, sem que se respeite a prerrogativa parlamentar, muito menos o devido processo legal. E temos um presidente do Senado que não tem servido nem de enfeite, porque, lamentavelmente, o que nós assistimos ao longo desses últimos anos, desde que cheguei aqui, são 5, apenas se agigantar a tirania e se ajoelharem aqueles que deveriam nos representar. Por isso, senhor presidente, para concluir a minha fala aqui, eu queria mesmo é que os discursos de ontem fossem verdadeiros, fossem sinceros, fossem de acordo com aquilo que o povo brasileiro espera dos seus
representantes, a começar pela presidência da Casa, da Câmara dos Deputados, que não pode estar de joelhos diante dos ministros do Supremo. Ou Arthur Lira, por acaso, tem medo de Alexandre de Moraes? Precisamos nos portar de acordo com os cargos que ocupamos. Em nome de um bem maior, escute a razão, a lógica, a coerência, a teoria de mãos dadas com a prática, priorizar um futuro melhor para os nossos descendentes em detrimento ao viés ideológico. O Brasil é o nosso paraíso, não sejamos cúmplices daqueles que querem transformá-lo num inferno, usando-o apenas para satisfazer a sua ganância e falta de escrúpulos.